Gestão de conflitos. Características dos conflitos. Olá, alunos! Na aula de hoje falaremos sobre as características dos conflitos. Desde o conceito de conflito, passando pelos seus tipos e pelas suas causas também. Conceituando o conflito, então, a gente entende que conflito é um desentendimento entre pessoas, duas ou mais pessoas sobre um tema, sobre um assunto em comum. Pessoas que divergem ou não, conflitam em virtude de pensar de forma distinta sobre um determinado tema comum entre essas duas partes, duas pessoas ou mais. A discordância, discórdia ou atrito que ocorre quando as ações ou crenças de um ou mais indivíduos são inaceitáveis para os outros que resistem a elas. É um conceito de conflito também dado pela American Psychological Association em 2010. Nem todo conflito é contraproducente. Isso quer dizer que existem sim conflitos que são benéficos. Talvez seja senso comum pensarmos que por a característica do conflito demandar um desentendimento entre partes, que as pessoas pensem que o conflito será contraproducente, que não vai trazer um efeito benéfico. Mas isso é um engano. Existem conflitos, sim, que direcionam as ações para algo benéfico, para coisas boas. A vida social aflorou os conflitos e exigiu do homem capacidade de gerenciar essas situações, visando a manutenção das relações em sociedade, ou seja, os conflitos contribuíram e contribuem para a evolução humana. A partir das dificuldades que foram surgindo, os homens tiveram que se ajustar, que celebrar ajustes, ou seja, que gerenciar conflitos para que as coisas pudessem evoluir e para que a sociedade pudesse contrapor, pudesse ultrapassar, superar as adversidades que vinham surgindo. Corroborando com isso, Dweck diz que os conflitos desencadeiam discussões, choques e até mesmo lutas e guerras. Por outro lado, podem ensejar soluções, em alguns casos, evolução de um cenário. Então, da mesma forma, ele diz que conflitos, sim, podem gerar coisas boas, de conflitos podem gerar evoluções. Seguindo, uma pergunta. Conflito é o mesmo que briga? Já falamos que nem todo conflito é prejudicial, mas todo conflito gera uma briga? E daí a gente responde diferenciando o conflito de violência, né? O impasse que existe entre conflito e violência. Conceituamos conflito como sendo um desentendimento entre partes sobre uma situação, um objeto comum. No entanto, o simples fato da palavra desentendimento existir nesse conceito não significa, não é o bastante para que a gente possa dizer que esse desentendimento gere uma briga ou então uma violência. Por outro lado, a banalização e a popularização imprecisa do conceito do conflito, principalmente aqueles conflitos ligados à área da segurança pública, fazem as pessoas, de modo geral, crer que conflitos de segurança estão relacionados com violência. No entanto, a briga, como os atos violentos em geral, são apenas uma das respostas elegíveis pelas partes, ou pelo menos uma delas, para tentar responder àquele conflito que surge. Então, a briga ou os atos violentos são uma das respostas para o conflito, que as partes podem eleger ou não. Dessa forma, não podemos afirmar que uma briga ou uma violência é sinônimo de conflito, e sim uma das formas de responder à situação que surge. Outra pergunta lançada: se os recursos violentos são uma das formas de resolução ou de administração de um conflito, quais seriam as outras? É o que a gente vai ver daqui um pouquinho nos métodos de administração de conflitos. Falaremos agora sobre as causas dos conflitos.
Inúmeras são as causas de conflitos. Se a gente parar e pensar sobre qualquer situação do dia a dia, na sequência, com certeza, conseguimos elocubrar uma situação conflitante. Dois irmãos que brigam na sala em virtude de um brinquedo, o casal que discute sobre a novela ou o jogo, uma fechada no trânsito. Então, são situações do dia a dia que geram conflitos. Nascimento e El Saed trazem como causas dos conflitos a experiência de frustração de uma ou ambas as partes. Então, essa causa está intimamente ligada com fatores pessoais, fatores de bloqueio, de limitações pessoais que acabam frustrando aquela pessoa a conseguir chegar em alguma meta, a conseguir resolver alguma situação. Então, são causas de conflitos. Diferenças de personalidade. Pessoas que convivem no mesmo espaço, no ambiente familiar, social, de trabalho, e têm personalidades completamente distintas e acabam conflitando em virtude disso. É importante frisar aqui que estamos falando das causas de conflito, sem dizer se esses conflitos são benéficos ou maléficos. Estamos trazendo as causas desses conflitos. Existência de metas diferentes. Uma causa de conflito muito vista ali no ambiente de trabalho, em que dois colegas possuem metas, ou seja, planejamento distinto para chegar a determinado ponto e acabam conflitando em virtude disso. Diferenças em termos de informações e percepções, né? Então, essa causa está intimamente ligada, melhor dizendo, com a habilidade empática daquela pessoa, né? Ela não consegue se colocar no local da outra, então não entende o motivo da percepção da outra parte e acaba gerando conflitos em virtude disso. Já para Dweck, as causas dos conflitos são mais amplas. Ele elenca como causa dos conflitos as causas sociais. Então, as causas sociais estão ali diretamente ligadas a grupos de pessoas que geram conflitos em virtude dos objetivos, das metas de um determinado grupo. Ele fala também sobre as causas políticas que geralmente advêm de uma motivação ideológica, na maioria das vezes tentando atingir o Estado, o governo. Então, as causas políticas como causas de conflitos. Aquelas consequentes de calamidades públicas. Então, situações de catástrofes, de calamidades que geram conflitos até mesmo em virtude da natureza humana de sobrevivência. As causas econômicas, né, em virtude ali da diferença de renda de um determinado grupo para outro, e também as causas ali ligadas a situações de emprego, de trabalho, são as causas econômicas que podem gerar conflitos. E aquelas decorrentes da omissão ou falência das autoridades constituídas, ou seja, quando o Estado ou o representante dele não consegue colocar em prática aquilo que seria a sua missão, o seu ofício, ou por falha ou por dolo não consegue colocar em prática e dessa causa geram-se conflitos. Falaremos agora sobre os tipos de conflitos. Temos o conflito evidente, que é aquele que existe de fato, é percebido de forma real e objetivo pelas partes. Como o nome diz, está evidente. Como exemplo, podemos citar uma discussão entre vizinhos acerca do limite territorial de cada terreno. Se não existir um acordo anterior entre as duas partes, provavelmente esse conflito vai chegar até a esfera judicial. Conflito eventual. As partes não percebem ou não reconhecem recursos alternativos para administrar a situação conflituosa.
De novo, um exemplo entre vizinhos, a respeito de um som alto. Um vizinho perturbando o sossego do outro. Se não existir um acordo anterior entre as duas partes, provavelmente essa situação conflituosa vai necessitar do apoio policial para sua resolução. Os conflitos reivindicatórios. Uma das partes se manifesta de forma a ser percebida efetivamente pressionando a outra parte. Então aqui, nesse tipo de conflito reivindicatório, temos aquelas situações de manifestações sociais, de classes, em que pressionam a outra parte de forma muito efetiva. Dando sequência, temos os conflitos equivocados. São aqueles em que é perceptível um engano quanto ao seu objeto em relação às percepções sobre o seu real objetivo. Como exemplo, aqui podemos trazer um conflito gerado muitas vezes, ou melhor, uma situação gerado por um grupo sindical, na qual ele atrai todos os operários daquele grupo a reivindicarem, a conflitarem, sendo que o objetivo real não é a classe, e sim um anseio particular do sindicalista. Ali nós temos o conflito equivocado. O conflito oculto é quando uma das partes aparenta não vivenciar aquele conflito de forma consciente, por ser reprimida ou encoberta. Aqui nós temos um tipo grave, um exemplo bastante tenso, que é quando uma pessoa, uma mulher, é agredida, é violentada pelo esposo e acaba ocultando aquilo por estar reprimida em virtude de sofrer uma ameaça direta ou pelo simples fato de não querer expor aquilo, não tornar aquilo público, né? Então é o conflito oculto. O conflito suposto é um conflito falso, em que houve uma percepção errônea ou interpretação equivocada sobre ele. A gente pode trazer um exemplo para esse tipo de conflito quando uma pessoa que sofre um roubo e indica uma outra pessoa, uma terceira parte, como sendo o autor do crime, identificando pela cor das vestes, por uma característica física, e acaba indicando aquela pessoa como criminosa. No entanto, em virtude da suposição, aquela pessoa não é a autora daquele ato. Então não existe conflito com relação a ela. Simplesmente uma suposição de que a outra parte teria cometido um roubo nesse exemplo. Dando sequência às interações humanas e os conflitos. Falaremos então agora das interações humanas nos conflitos. Os conflitos podem ser de forma organizacional, ou seja, conflitos generalizados dentro de uma instituição. Podem ser também intergrupal, as causas sociais ou políticas de grupos facilmente identificados. Então, nos conflitos intergrupal, nós temos ali situações de conflitos entre torcidas de times de futebol, ou situações sociais também se enquadrariam nessa interação dos conflitos intergrupais. Conflitos interpessoais é a forma mais comum de conflitos. A maioria dos exemplos que usamos até agora se referem a conflitos interpessoais. E talvez seja também o tipo de conflito mais comum relacionado à segurança. Conflitos intraindividuais, então podem estar relacionados a abalos emocionais, transtornos mentais ou uso de drogas. Então, como o nome já diz, conflitos internos, conflitos que a pessoa tem consigo mesma e que podem gerar conflitos na área de segurança, principalmente nas ocorrências de tentativa de suicídio. Então, das 4 formas de interação humana dos conflitos, as 3 últimas, os conflitos intergrupais, interpessoais e intraindividuais, são os mais comuns
de serem constatados no ambiente da segurança pública. A gestão de conflitos no tempo. Como todo processo, a gestão de conflitos também evoluiu com o passar dos anos. Anteriormente, o foco da resolução de um conflito era no problema. O objeto do conflito precisava ser resolvido. A resolução do problema, resolver, o foco na resolução. Com o passar dos anos, esse foco mudou. E o objetivo principal agora são as pessoas, o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre as partes. Tanto é que a nomenclatura usada na literatura no que se refere a esse tema, no que abarca a esse tema, tem mudado de resolução de conflitos para administração de conflitos. Na administração, nem sempre temos a resolução, mas temos sim uma melhora na relação humana, na relação entre as partes. Em alguns conflitos, o relacionamento, a relação entre as partes é muito breve e essas pessoas dificilmente terão contato posterior àquela situação. Uma fechada no trânsito é um exemplo disso. Porém, grande parte dos conflitos ocorre com pessoas que fazem parte do cotidiano uma das outras. E essas pessoas precisarão se relacionar no momento seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, àquele conflito. As pessoas fazem parte da vida uma das outras. Os vizinhos, pessoas que trabalham no mesmo local, né? O comerciante que tem o seu cliente assíduo. Então, as pessoas precisam entender que dos conflitos, ou melhor dizendo, o foco do conflito nas pessoas corrobora, colabora para que o relacionamento posterior seja mantido. Existe sim o conflito, ele é gerido, né, de uma forma benéfica e o relacionamento prossegue após ele. As abordagens para a evolução do processo de gestão de conflito. Essas abordagens, elas corroboram a perspectiva da evolução do conflito com o passar dos anos, do foco no resultado para o foco nas pessoas. Algum tempo atrás tínhamos a visão tradicional. Na visão tradicional, todo conflito era ruim, o conflito precisava ser evitado. E se caso surgisse, tinha que ser resolvido, eliminado o mais breve possível. Na sequência, chegamos na visão das relações humanas, em que se entende que um conflito é aceitável, ele é inevitável, ele ocorre. E quando surgir, a gente precisa gerir da melhor maneira possível. E hoje em dia, a visão interacionista diz o quê? Que o conflito é necessário. Antes ele era ruim, precisava ser evitado. Depois ele passou a ser esperado, aceitável. Hoje em dia o conflito ele é entendido como necessário. Ele é necessário para que as coisas possam evoluir, para que as coisas possam crescer. De todo conflito gerido de forma benéfica, existe um crescimento. Então, na visão interacionista, o conflito é necessário. Concluindo, então, a aula de hoje, falamos sobre a conceituação de conflitos, o imbróglio que existe entre conflito e violência, se conflito é a mesma coisa que briga ou não, falamos disso. Tratamos sobre as causas dos conflitos, passamos pelos tipos de conflitos, até chegar nas interações humanas e na evolução do conflito com o passar dos anos. Obrigado a todos, desejo ótimos estudos.